Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Boa noite, queridos ouvintes, telespectadores, todos vocês que estão nos acompanhando em nossa querida doutrinária. E hoje, a nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis, em formato diferente. Vamos fazer uma entrevista. Vamos convidar o Luiz Fernando para falar um pouquinho de algumas temáticas do Livro dos Espíritos. E nesse momento, que possamos estar em paz, com a nossa mente e o nosso coração calmos, tranquilos, possamos nos sentar de forma confortável, poder aproveitar desse momento. Assim como nós precisamos alimentar o nosso corpo, também precisamos alimentar a nossa alma. E ela sempre tem sede e tem fome de boas conversas, de bons assuntos, de leituras edificantes, tudo que nos aproxime do nosso Mestre Jesus. Então, que possamos desfrutar desse momento, que possamos acolher essa mensagem e refletir, porque tudo aqui na nossa doutrina é sempre raciocinada. Então, que você possa aproveitar esse momento conosco. Seja muito bem-vindo, Luiz Fernando, aqui à nossa conversa espírita. Muito boa noite, Rose. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui, invisíveis e visíveis. Exatamente. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão, da escala espírita. Mas antes disso, eu tenho certeza que todo mundo aqui está um pouquinho curioso para entender como é que você chegou na doutrina espírita. Conta um pouquinho da sua história que te trouxe aqui hoje. Bom, graças a Deus, pude ter esse contato com a doutrina espírita desde muito jovem, diria, né? Embora eu não o tenha bem aproveitado desde então. Eu venho de uma família que tinha uma certa proximidade com a doutrina espírita desde cedo, em razão de aquele que fora meu primeiro irmão ter desencarnado aos 5 anos de idade. Então, meus pais passaram por momentos de dores das mais acerbas que eu sequer posso imaginar. E viram-se aproximados da doutrina espírita e encontraram ali um alento para seguirem adiante, né? Após reencarnei, então, ao ano de 1987, reencarnei aqui, gente, é só para atribuir o fato do meu retorno à experiência carnal, e não que eu fora aquele espírito que passara por aquele momento com meu pai e minha mãe. E após veio meu irmão. Desde então, meus pais tiveram essa proximidade com a doutrina espírita. Minha mãe começou, mas deixou um pouco de lado ali e sem guarda muita simpatia até os dias de hoje. O meu pai não, ele já foi buscando cultivar um pouco mais, mas mais assim, como um frequentador, né? Apesar disso, algumas vezes ele nos levava ao centro espírita, tanto eu como o meu irmão, só que, como boas crianças que éramos, né? Não das mais evoluídas talvez, eu me lembro muito bem que no momento do passe, numa casa espírita em Santo Antônio de Jesus, quando apagavam-se as luzes, todos ficavam quietos, eu e meu irmão abaixávamos a cabeça assim, nos olhávamos um ao outro e meio que estávamos ali apenas corporalmente, mas o espírito estava bastante disperso, por assim dizer, né? Então, muitos anos depois, inclusive meu pai fazia aquele tempo, chamava às vezes os trabalhadores do centro, vinham fazer o evangelho lá em casa, participava? Eu confesso a vocês que não. Eu quero deixar bem claro, justamente é interessante a gente ver com o conteúdo que a gente vai falar hoje, a progressão, né? A evolução de todos nós, o momento de cada um. Eu não participava, às vezes, inclusive, eles estavam lá no Evangelho, eu passava, saía do quarto silenciosamente, pegava um pouco d'água, retornava, estar lá no quarto fazendo o que eu estava fazendo. Muito tempo depois, quando estava já morando aqui em Vitória da Conquista, passei a ter mais contato com a espiritualidade, né?
acompanhei uma tia minha, a igreja que ela frequentava algumas vezes, e após eu retornei a frequentar o Centro Espírita Humberto de Campos, aqui em Vitória da Conquista, e não mais sair. Eu iniciei frequentando a época que se chamava o grupo de TE, né? Acho que a época chamava-se terapia espiritual, embora não fosse esse bem o objetivo, era mais o estudo do evangelho propriamente dito. E após, graças a Deus, tive a oportunidade, e graças a Deus, mais uma vez, eu lembro aqui muito bem dessa benfeitora, trabalhadora do Centro Espírita Humberto de Campos, chamada Eluzilândia, que me ligou, né, porque eu havia já me inscrito na turma do ESD e já tinha começado. Fui por minha conta? Não. Eluzilândia me ligou, falou, Fernando, por que você se inscreveu aqui no ESD e tal? Você tem interesse em participar ainda? Então, graças a Deus, tive esse bom trabalhador ali que, de forma bastante respeitosa, entrou em contato comigo e me oportunizou participar do ESD e que, de fato, foi um divisor de águas em minha atual existência e que, até os dias de hoje, me traz aqui. Mas, como vocês podem ver, não foi uma coisa assim... Linear. Exato, como algumas pessoas podem imaginar, não, aquele ali já fala de um jeito que ele já foi espírita desde sempre, né? Mas não. Mas graças a Deus, sinto-me feliz na doutrina espírita hoje e peço a Deus que eu possa, de alguma forma, compartilhar o bem que a doutrina espírita me tem feito através dessas migalhas nessa seara que não me pertence, que é a do Cristo, com muita sinceridade, com muita transparência, sem que eu queira parecer, mas sem que eu seja, como bem canta Caetano, só cada um vai saber a dor e a delícia de ser quem se é, né? Muito bem. E é bem interessante, né? Toda vez que a gente traz esse relato, nunca é uma questão muito assim, linear, né? Sempre vem de altos e baixos, sempre teve alguém da família que deu um empurrãozinho, não sei, né, se frequentava, mas para pegar no tranco mesmo, é difícil, né? Você vai, você volta, você recebe um convite, você fica na dúvida, diz, não, preciso de alguém para ir. Né? Não é essa questão, né? Quando é o momento certo, você termina entrando, e eu acredito que seja difícil sair, pelo menos dos relatos que eu escuto, né? Quem entra na doutrina costuma permanecer por um bom caminho, por um bom tempo. Sim, sim. Mas, né? Aqui, nós já deu um spoilerzinho também hoje, a gente vai falar um pouquinho, né, da escala, né, da projeção dos espíritos, né, de como nós viemos, para onde nós vamos, né, de como seremos mais para frente, e vamos, né, inspirados no Livro dos Espíritos. Algumas questões que, né, todo mundo aqui, né, com os livrinhos, algumas questões que vão nos inspirar, algumas questões que vamos levantar hoje, né, se os espíritos são bons ou maus por natureza, se esses espíritos permanecem perpetuamente em ordens inferiores, será que eles podem degenerar? Então, todos têm que passar pela fileira do mal para alcançar o bem? Então, essas são algumas das questões que iremos retratar, trabalhar, falar um pouco. E para dar início, vamos começar com a questão 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? O que eles nos respondem? Certamente, eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa? O que podemos tirar dessa questão, Fernando? Acho que a substância que a gente pode tirar daqui é tanta que não teríamos condição alguma, e nem temos também, né, a pretensão de querer esgotar todas as possibilidades que essa questão nos abre, mas que de alguma forma nos leva a todas as outras, talvez, que estejam nesse tópico que a gente vai buscar abordar, né? Em primeiro ponto, o que me chama muito a atenção aqui é esse reconhecimento ao livre-arbítrio, a esse direito sagrado que Deus, o Criador incriado, nos concede enquanto criaturas criadas, para que possamos trilhar os nossos caminhos de acordo com as nossas escolhas, de acordo com aquilo que elegemos ser o melhor ou não neste ou naquele momento.
E eu faço aqui uma ressalva para que nós nos acautelemos, né, para que a gente tenha cuidado com o julgamento, porque é muito fácil a gente querer dizer a evolução do outro e sempre dizê-la de uma forma a compará-la à nossa. E eu não acho que esse seja o caminho saudável para pensarmos a evolução, pelo contrário. É necessário e imprescindível que nós vejamos a evolução de uma forma individual, intransferível e singular. Quer dizer que cada um deve ocupar-se daquilo que pode e deve fazer, e todos nós devemos buscar orar uns pelos outros, a fim de que não estejamos no número daqueles que estarão a ver o cisco que está no olho do outro, desprezando a trave que se encontra no nosso, né? Sobretudo, aqui enaltece também, eleva, apresenta de uma forma mais clara a justiça de Deus. Deus, tal qual a doutrina espírita nos apresenta, não sendo a personificação das criaturas criadas que nós somos, mas sendo essa força maior que rege todo o universo, esse aparente caos com muita harmonia, Deus sendo esse invisível, evidente, né? Este acaso tão bem planejado, ele nos oferece essa oportunidade de nos melhorarmos constantemente, a fim de que nós não nos maculemos através de processos que serão daninhos à nossa evolução. Eu aqui, né? Retomando então esse raciocínio das características de Deus, essa perfeição, essa infinito das perfeições que ele possui, a gente pode ver na justiça, por exemplo, que é a de não favorecer esta ou aquela criatura mais ou menos. É por isso que a doutrina espírita também nos mostra que somos todos criados simples e ignorantes. Todos nós fadados, isto é, condenados à felicidade suprema, à evolução. Quer queiramos ou não, inevitavelmente a evolução se opera. E aí é o que essa pergunta 717 bem nos mostra. A evolução, ela acontece. Agora, como ela acontece, isso vai variar de cada um de nós, como nós nos aplicamos a operar, a promover essa evolução nossa e do meio em que nos encontramos, né? Experiências religiosas, todos nós temos tido várias ao longo das existências que a providência divina nos tem concedido como instrumento de evolução. Agora, o proveito que temos tirado de cada uma dessas existências está diretamente ligado na forma como nós nos dedicamos a viver, em essência, o Evangelho, a Boa Nova. E aqui eu falo o Evangelho, a Boa Nova, fora de um aspecto meramente religioso, muito menos ainda de um aspecto sectário, mas eu falo do Evangelho da Boa Nova em sua essência, na religiosidade, isso é, o sentimento que nos deve mover em direção a Deus. Essa vontade de nos fazermos a cada dia melhores do que fomos nos dias anteriores, para que de fato reflitamos a imagem e semelhança de Deus que somos em essência e não em forma ou aparência. Exatamente. E tem uma né, comparação que eu estava falando mais cedo, que eu gosto muito nessa questão, é que aqui em Salvador, nós temos, né, várias estações, né? Nós temos a Lapa, e o destino final é o aeroporto. Então, a gente pode fazer essa comparação, né? Que todos os espíritos, eles partem, né, da Lapa, que é uma estação comum, e querem chegar no aeroporto, né? E voar, né? Voar, literalmente, conseguir atingir a sua maior possibilidade. E daí depende de você, como é que você chega lá. Você pode ir andando, não sei como, porque é longe, mas é sua opção, é o seu livre-arbítrio fazer isso. Ou você pode ir de carro, também é confortável, mas vai pegar um pouquinho de trânsito, vai dar algumas paradinhas, às vezes vai pegar um pouquinho do caminho errado, mas também consegue chegar lá. Ou você pode ir de metrô. Metrô é garantido. Você entra lá, ele vai em linha reta praticamente até o metrô. E a mesma coisa. Então, você teoricamente sabe qual é o caminho, né? Sabe qual é o destino final, que é a perfeição, e aí depende de você. Se você vai andando, se você vai pegar um carro, ou se você vai pegar o metrô, desistiu de pegar o metrô, sair para pegar um outro caminho. Então, você sabe que vai demorar mais um pouco,
mas você vai enxergar lá. Pode demorar? Pode. Pode se apressar? Claro que pode também. Tudo depende de você. E a gente fala de você, a gente pensa, mas não é fácil, mas depende de você. Lá no fundo da sua consciência, você sabe que é só você. Não são seus pais, não é mulher, não é marido, não é nada que atrasa as coisas que você quer conquistar na vida. É você mesmo. Então, vamos tirar essas amarras, para pegar nosso Uber, pegar nosso metrô, mas vamos continuar progredindo. É isso que a gente quer, né? A gente quer progredir na vida, a gente quer progredir em várias esferas do nosso dia a dia. Então, vamos progredir. Vamos progredir na leitura também. Um dia de cada vez, né? A gente vai chegando lá. O importante é não pararmos, né? Quando você fazia esse comentário, eu me lembrei de um dito popular que é muito elucidativo, que é aquele Deus escreve certo por linhas tortas. Eu sempre me peguei pensando, como assim? Como é que ele escreve certo por linhas tortas? Se ele escreve certo, é certo. As linhas não poderiam estar tortas. Mas aí a questão é justamente essa, quando a gente se aprofunda um pouco, meditando na riqueza da sabedoria popular, a gente encontra uma fonte muito iluminada de reflexão. Veja bem, o caminho está posto. O caminho, a verdade e a vida já apresentou-se a nós. Jesus. Agora, segui-lo de uma forma linear, de uma forma que nós não venhamos a nos perder no caminho, para nós que ainda nos encontramos em um processo de evolução muito tênue, como bem diz Emmanuel, a evolução nossa ainda é muito frágil, precária, isso é, ainda podemos nós outros cair em tentação e nela permanecer, por isso devemos sempre pedir a Deus para que, se cairmos em tentação, ou então quando cairmos em tentação, pelo menos não nos deixe nela permanecermos. Isso nos dá uma mostra de que Deus nos acompanha de qualquer forma, Ele não nos deixa. O caminho está posto. Nós, por vezes, queremos fazer trilhas alternativas, e Deus não nos deixará, Ele vai nos acompanhar através dessas linhas tortas que nós vamos fazendo rumo a Ele. Compete a nós aprendermos a ler neste grande mapa, que é o Evangelho, para irmos percebendo os vários avisos que nos são concedidos e ir identificando as armadilhas do caminho, as benesses, os bons frutos e os maus frutos que estão postos, para que possamos fazer uma viagem tranquila rumo ao seio de Deus. Com certeza. Eu também juro que eu nunca entendi como é que pode. Se ele, né, entende de tudo, ele é sempre bom, ele é poderosamente justo, como é que ele vai escrever por linha torta? Aí eu já fiz uma outra questão, que quem faz a linha torta somos nós. Ele escreve certo por linhas certas, nós não conseguimos ler e vemos ela torta. Mas se a gente puxar, fica tudo plano. Então, a nossa forma de visualizar que ainda é torta. Mas pontos de vista diferentes. Bem interessante. E na questão 114, eles trazem: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? E a resposta dos espíritos: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. O que podemos trazer? Eu faria um link dessa questão com outra que eu já estou buscando aqui, que vai nos responder muito bem, de forma bastante objetiva, que é a questão 909 de O Livro dos Espíritos também. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Nós, usualmente, temos a tendência a suavizar, né, as nossas mazelas. Temos uma tendência muito forte, infelizmente ainda, a nos justificarmos ante aos nossos malfeitos. Mas aí vem a espiritualidade que trabalhou nesse compêndio, nesse grande livro que é atemporal e que é universal e que reúne o saber que a humanidade já pode aspirar, tal qual bem dizem os espíritos também, quando Kardec pergunta qual o espírito mais puro que já esteve na Terra? Jesus. Este é o modelo que a humanidade já pode aspirar. Não quer dizer que pode ser igual, no sentido de estar lá como ele está. Há o nosso trajeto evolutivo, mas nós já podemos nele nos inspirar para agir como ele. Não por outra razão, o próprio Cristo nos diz: sede perfeitos, como perfeito é o Pai.
Se tiverdes fé, podereis fazer tudo isso que eu faço e muito mais. Vem nesse sentido, a espiritualidade então nos responde sim. E frequentemente fazendo esforços, essa é a parte que eu mais gosto. E que sempre me fala, seja sincero, meu filho, pare de inventar desculpa. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. Muito insignificantes. Já não bastava ser insignificantes. Vem acompanhado ainda do muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí a gente vê que justamente nessa leitura que você acabou de fazer agora, Rose, está totalmente à nossa escolha, né? Com Lê de certeza. novo só a pergunta para a gente refletir. Uhum. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Se eu falar um nome aqui, vou até falar, me veio em mente quando no começo de nossas conversações, e eu vou falá-lo de duas formas. Se eu disser da forma como ele é mais conhecido, vai despertar uma perspectiva. Se eu disser da forma como ele não usualmente é conhecido e ou lembrado, ficaremos inquietos. Então vamos à provocação. São os espíritos bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Vamos pensar em Giovanni di Pietro de Bernardoni. Aí a gente para, nossa, Giovanni di Pietro de Bernardoni, sei nem quem é, não sei nem de onde veio nem para onde vai. Mas se eu disser Francisco de Assis, Olha, já clareou. aí a gente vai dizer, mas Francisco de Assis é Francisco de Assis, não tem comparação, né? O Ele, espírito complicado. aí vai dizer, é bom, Francisco de Assis é bom. Mas aí é que está a riqueza da coisa. Vamos olhar então para Giovanni de Pietro de Bernardone, né? Que fora um bom vivant desde a sua mocidade e sentia desejo e orgulhava-se em ser um aspirante a lutar uma guerra. Isso é histórico, isso está posto, pesquisemos. Giovanni de Bernardone queria guerrear e via no ato de guerrear uma honra. Então, estaríamos nós aqui certos e poderíamos de alguma forma aqui dizer que ele eternamente seria aquele jovem que impetuoso que gostaria de guerrear? Ou poderíamos nós aqui já buscando retirar o espírito da letra, tal qual o apóstolo dos gentios bem nos adverte, para que nós não permaneçamos tão somente com a letra que mata, dizer que Giovanni de Bernardone, ouvindo os conselhos nas linhas tortas que escreveu e que foi acompanhado por Deus, Giovanni, volta, não é esse o caminho. E ainda assim ele teimou e foi. Aí foi preso depois de um tempo e aí voltou. Ele estaria então fadado a ser aquele jovem impetuoso? Ou ele tornou-se aquele que hoje conhecemos e louvamos e nos inspiramos? Ele tornou-se a figura deste que chamamos de Francisco de Assis, né? O irmão Sol, que tanto nos inspirou e inspira com a vivência mais pura do cristianismo redivivo. Ou seja, nós não podemos usar de o que chama-se talvez em efeito fotografia, não sei se você já ouviu falar, Rose, né? De que é isolarmos as pessoas neste ou daquele momento. Dizermos que a existência de fulano resume-se àquele ato impensado. A existência de Beltrano resume-se àquele outro ato. Nós não somos momentos, nós somos existências, universos vivos, pulsantes, em movimento. E nós não temos o direito de querer reduzir a quem quer que seja aos momentos de queda, que, como bem diz o ditado mais uma vez, né? Hoje foi ele, amanhã pode ser eu. Então, o nunca tende a se repetir muito mais do que o sempre. A gente fala, eu nunca, cuidado. Cuidado, porque às vezes a gente pode, já nesse cultivo do orgulho, né, de dizermos que eu nunca, eu sou falho, eu sou infalível.
Eu sou imune aos erros e às falhas. A gente pode acabar escorregando uma casca de banana nessas trilhas tortas que buscamos trilhar e, por vezes, nos perdermos muito mais do que aqueles que, infelizmente, apontamos os dedos. Então, a gente pode ver que com esse exemplo significativo, mas significativo e muito eloquente, né, que trazem-se essas duas medidas. Giovanni trilhando aquele caminho que talvez nos aproxime mais dele, e Francisco de Assis, quando torna-se a figura de Giovanni bem decidida a fazer veredas direitas, a seguir o caminho reto, a andar enquanto é dia. Então a gente não tem, e linkando mais uma vez com a questão 909, opção, e eu acho que é um tanto quanto perigoso para nós, infelizmente, nos perdermos em justificativas. Né? E dizermos que, não, eu não posso, eu não consigo, mas é Jesus, mas é Francisco de Assis. Não, não. Jesus e Francisco de Assis são criaturas que foram criadas simples e ignorantes, como eu, você, Rose, que aqui está, e todos eles tiveram seu percurso evolutivo, como eu e você estamos tendo o nosso. Não Com é querer certeza. dar saltos, mas é simplesmente nos conscientizarmos de que podemos e temos o dever de lançar mão de todas as nossas possibilidades. Joana de Ângeles, em um de seus escritos, ela trabalha muito bem isso em um parágrafo que muito me marcou. Eu peço perdão por não me lembrar agora o livro, né, mas eu sei que é da série psicológica. O parágrafo é algo mais ou menos assim. A criatura ela tem a possibilidade de justificar-se para permanecer no mal feito, que não deveria, tanto quanto ela também tem as possibilidades e capacidades de justificar-se para não dar início ao dever, ao bem feito que poderia e deveria fazer. Minha querida esposa sintetizou isso de uma forma sublime, né? Como o poder de síntese é algo vindo dos espíritos mais elevados e vocês, criaturas encarnadas no sexo feminino, passam por uma série de provações que, de forma alguma, fazem jus àquele, infelizmente, estigma trazido na sociedade, né, do sexo frágil. Esse sexo frágil sou eu que aqui estou e coloco bem dessa forma, ainda mais acompanhando, graças a Deus, essa bendita criatura que trilha a jornada evolutiva ao meu lado enquanto companheira, sintetizou: quem se justifica não se modifica. Uau. Eu penso dessa forma. Quem se justifica não se modifica. Não é nós querermos justificar a nossa, como bem dizem os espíritos na questão 909, falta de vontade. Não é nós justificarmos a nossa falta de vontade. Sermos sinceros com nós mesmos e dizermos que não, eu não quero o suficiente ainda, mas quero eu trabalhar para que eu tenha condições de me fazer aquilo que sinto, desejo e admiro desde já, dentro de minhas possibilidades. E não querer lançar os olhos de uma forma a me justificar e permanecer ali estacionário, dessa maneira, né? Então, todos Perfeito. nós temos as possibilidades, sim, de vencermos as nossas más inclinações. Não há espíritos bons ou maus, porque Deus é perfeito. E se Deus é perfeito e possui o infinito das perfeições, é um raciocínio lógico que a fé raciocinada nos convida a exercer. Ele não pode criar criaturas más. Porque se Deus é amor, só Exatamente. existe o amor. E o amor anda com o bem. O mal em si não existe. A aparência do mal, na verdade, ela é a ignorância, que reflete justamente o processo de evolução, de aperfeiçoamento de todos nós. E esse aí já é um tema para uma outra palestra, porque a complexidade disso é de uma forma tão incrível que as pessoas às vezes não acreditam, tipo, como Deus permitiu que tal coisa acontecesse. Isso é mal. Isso é mal no seu ponto de vista de agora, né? Na pequenez que a gente não tem o conhecimento de tudo. São provas, são experiências, são questões que vão nos ajudar a evoluir. Não, mas como é que deixou o bebezinho? Você tem que ver qual a história desses pais, né? Qual a história evolutiva dessa criança. Tudo tem um planejamento para aquela criança estar ali, para vir. Então, não é essa questão de bem e mal. Deus é bom, nada existe fora desse amor de Deus. Ele não quer te castigar. Ele não quer que você aprenda, que você cresça. E, infelizmente, o modo que funciona mais rápido é a dor. Você encostou na panela, doeu, você saiu. É rápido, aprendizado,
facultativo instintivo. Às Então, né? vezes. Às vezes, Às vezes, porque às vezes, porque algumas vezes a gente gosta do erro. A gente está naquela zona de conforto ali, no receio de mudar, no receio de termos que deixar aquilo que ainda fala alto em nós, e aí às vezes a gente quer permanecer no mal feito mesmo. Tanto que na questão difusora de nosso estudo, né, a 117, ele faz uma diferenciação. Eles, certamente, né, os espíritos alcançam a perfeição de acordo com a sua vontade. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham a vontade de Deus. Sendo a doutrina espírita uma fé raciocinada, é necessário que tenhamos em mente aqui, tal qual os espíritos advertiram a Kardec ao tempo da codificação, que a nossa língua, o nosso vocabulário é por demais limitado para que expressassem se da forma como desejariam e que talvez pudéssemos aclarar com maior precisão. É por isso que a gente tem que ter cuidado com as ambiguidades de algumas palavras, né? A submissão, usualmente, ela está ligada a uma aceitação de uma ordem sem entendimento algum, sem questionamento. Mas a fé raciocinada nos diz justamente o contrário. A partir do momento que eu passo a entender Deus possuindo o infinito das perfeições, eu não vou simplesmente aceitar ignorando o meu próprio livre-arbítrio. Mas o meu livre-arbítrio vai estar esclarecido o suficiente para que eu não me entregue mais ao orgulho e sim à humildade e saiba, pelo menos, não me rebelar, né, contra este ou aquele acontecimento. Mas isso tudo pede uma busca, pede um processo de autoencontro de todos nós, e como você falou, daria uma outra conversa tão agradável quanto essa, mas que, sintetizando, é uma busca. Né? A gente não tem a pretensão de dar todas as respostas, até porque as respostas que cada um de nós quer, elas deverão naturalmente ser construídas por cada um de nós. Com certeza. E só para finalizar essa questãozinha, né? A gente tem muito essa dificuldade de dizer, né, que tal pessoa é isso, é aquilo, é boa, é má. Nós não temos essa clareza, nós estamos nessa posição agora. Então, agora você está, sei lá, advogado, agora você está médico, você está pai de alguém, você está mãe de alguém, você está negro, porque tudo isso muda, né? O espírito vai passando por diversas experiências. Então, parar de se apegar e ter esse orgulho tão forte de uma coisa que você não sabe até quando você vai ser também isso. Então, vamos deixar as coisas mais transparentes, mais leves, e não se apegar tanto a esses rótulos que são simplesmente passageiros, né? Nada é para sempre. A gente está sempre crescendo e evoluindo. Então, se por acaso você se sente mal, vai passar também. Você está num processo, então você pode agora estar sendo mal, mas você vai alcançar sua luz também e vai achar sua progressão, sua evolução e seu crescimento espiritual. Não se preocupe com isso. Vamos para a questão 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? De tudo que a gente acabou de falar. E aí, gente, o que vocês pensam sobre isso? E aí, Fernando? Eu acho que, de alguma forma, a gente já tocou nessa questão, né? E eu acho que, para que nós não venhamos a chover no molhado, por assim dizer, além de convidarmos a todos aqueles que nos acompanham a uma leitura por si mesmo, para que possam identificar aquilo que ele está falando alto no coração, busquemos pensar como temos concebido a Deus. Né? Será que eu tenho visto Deus como um ser vingativo ou como alguém vingativo, como alguém que se coloca a amar uns e preterir, isto é, ignorar outros? Isso tudo vai dizer como nós temos vivido a nossa experiência evangélica. Porque a partir da forma como eu vejo a Deus, eu vivo o Deus que eu vejo. E eu acho que isso é imprescindível. E, para tanto, é ainda tão imprescindível que nós sempre trabalhemos a nossa capacidade de desconstrução. Foi o que você falava agora, quando da reflexão, minha amiga. A gente não pode se fechar nesse ou naquele momento. A gente não pode achar
que a forma de vermos o mundo é a melhor, é a acabada, é a perfeita. Enquanto seres imperfeitos, nós somos constantemente convidados a abrirmos mão, a sairmos de nós mesmos neste processo de encontro da vontade de Deus para conosco. Então, tal qual o Batista, é necessário que nós diminuamos a nós mesmos, para que Jesus cresça e resplandeça através de mim e para mim. E nesse processo, naturalmente, nós vamos entender que, tanto eu enquanto criatura, assim como todos ao meu redor, encontram-se em evolução. Tem as suas dores, tem as suas alegrias. O que posso e devo fazer? Buscar ser luz, buscar me valer mais do silêncio que abençoa, ao invés da palavra que fere, quando eu não tiver nada de bom a acrescentar. Buscar mais estender as mãos, ao invés de apontarmos os dedos, para que possamos cada vez mais nos irmanar em Cristo Jesus. Do contrário, muitas vezes, estaremos nós, muitas vezes, sendo aqueles que elegemos como maus, enquanto aqueles, em verdade, é que estarão sendo os bons. Mas ressaltemos que não há nem bons nem maus. Vejamos apenas criaturas em um processo evolutivo, em essência, boas. E toda a essência, ela é invariável. Então, a nossa essência de criaturas é o amor. Porque Deus é o amor. Então, não há como ser diferente disso. Acontece que temos níveis de amorosidade diferentes uns dos outros. Com certeza. Vou dar só uma passadinha na resposta dos espíritos para partirmos para a próxima. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão, com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para esses conhecimentos. Pulei a parte. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais profundamente o fim de sua destinação. Outros não as suportam, senão murmurando, e por suas faltas permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Segundo isso, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida. Sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo a sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo, e a dos espíritos se estende ao infinito. Então, todos viemos da mesma origem. As pessoas às vezes estranham essa resposta. E como assim? Jesus veio simples e ignorante? Um espírito maravilhoso daqueles, toda capacidade, fazendo milagres. Como pode ser? Da mesma origem que eu? Eu tão pequenininho, né? Tentando comer tanta farinha ainda para crescer. Uma formiguinha no meio desse universo inteiro. Mas é possível, sim. Né? Estamos todos no mesmo barco. Mas como é que pode tal espírito que fez várias atrocidades não pode ter a mesma origem que eu? Pode sim, também. E todo mundo está crescendo. E qual o problema disso, gente? Bora aceitar um pouquinho mais. Vamos ler um pouco mais, entender um pouco mais, para ficar com os preconceitos que não fazem mais sentido. Estamos onde? 2022, ano da tecnologia. Bora acordar, pensar, refletir certos pensamentos que não se alinham mais ao nosso universo? Fica a dica. Como tem dito, né? Em pleno 2022, nós ainda estamos nos deparando com algumas situações como essa, mas é um reflexo justamente do aproveitamento que temos feito da seiva, né? Da essência do Evangelho. A gente precisa aprender a vermos não enquanto aqueles que inspiram a criação divina, mas aqueles que foram inspirados na criação divina. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é Deus que é a nossa imagem e semelhança. Com essa inversão de paradigmas, infelizmente, nós temos muitas vezes enfiado os pés pelas mãos, por assim dizer. Mas
atrapalhado do que auxiliado na obra, né? Você veja que Paulo de Tarso, por exemplo, Saulo de Tarso, quando ele supunha estar cumprindo ali a vontade de Deus, ele entregava-se totalmente. Mas eis que ele pega a estrada para Damasco. E nessa estrada para Damasco, ele vê uma luz tão resplandecente que faz com que ele caia em si e reconheça-se equivocado. E entrega-se com o mesmo ardor, com o mesmo denodo, sem lamentar-se, sem murmurar, com essa submissão tão necessária ao bom aproveitamento de nossa evolução. Tem um escrito de Marco Prisco, e eu me peço perdão também por não me lembrar agora o nome do livro, mas tem um escrito dele que muito me marcou, uma pequena frase. Conhece-se a qualidade do ensinamento quando se é testada a lição. E não é meramente de uma forma escolástica, como a gente vê aqui, né? Pensando no estudo laicizado, mas é pensando que se dá muito mais em como se deu o aprendizado do que meramente em marcar essa ou aquela resposta. Mas é em todo o percurso que nós desenvolvemos para saber dessa ou daquela resposta que o ensinamento ele vai ser devidamente consolidado ou não. Porque nós podemos fazer coisas certas pelas razões equivocadas e o contrário, o inverso também pode ser verdadeiro, né? E me permita, minha amiga, mas acabei de me recordar aqui, não tenho como fugir disso. Estar enquanto pai momentaneamente, né? Deus compartilhar a paternidade dele para com todos nós, seja enquanto pais biológicos, seja enquanto pais adotivos, ou vou ainda além, transcendo ainda além, reconhecermos-nos na condição de paternidade, de maternidade, uns para com os outros, tal qual Deus tem para conosco, refletirmos que todos nós temos possibilidade de auxiliar esta ou aquela criatura em seu rumo evolutivo. É um exercício que faço com este espírito que ora está, filha deste que vos fala. Entender que, e isso me veio muito claro certa feita quando fazemos uma tarefinha. Ela estava com certa dificuldade e eu me vi, mas minha filha, eu pensando comigo mesmo, com amor, isso aqui é simples, meu amor, isso aqui é assim e tal. Mas papai, né, com dificuldade eu tento de novo, vai, tenta de novo. E de repente me veio uma grata lembrança. Lembrei-me de mim para com minha mãe me auxiliando nos estudos. E a lição que eu tirei disso é: eu não posso olhar para este espírito recém-encarnado, hoje contando 6 anos de idade, e supor que ela pode ter a mesma percepção que eu. Então, filha, você não está fazendo nem mal nem pior. Você está fazendo o que você pode. E ela fala, mas papai, tá feio. Não, filha. Você pode melhorar, se você acha que pode melhorar, melhore. Mas está bom. Se você dá o seu melhor, como me diz Joana de Ângeles, aquele que faz tudo o que pode, faz tudo. Então, eu me vi nesse momento, nesse processo de sair de mim mesmo e lembrar como eu estive naquele momento, como eu me comportei, como esta criaturinha estava se comportando, então pude, graças a Deus, ver como eu deveria me comportar. Não de uma forma ou a perpetuar um comportamento equivocado, ou simplesmente ir pela lógica do menor esforço e falar, minha filha, que coisa horrível, faça isso e aquilo. Não, o esforço, o motivo é justamente o outro. Penso que é de valorizar a criatura dentro de suas possibilidades. E é isso que Deus faz conosco. Diz-nos o dito, né? Ele não nos dá uma cruz que nós não podemos carregar. Olha que maravilha. Deus nos vê muito mais dignos do que nós, às vezes, nos vemos. Então, se olhássemos para nós como Deus nos olha, veríamos que não há por que revoltar-me, não há por que lamentar-me, mas há por que eu, de alguma forma, buscar sair melhor dessa situação e seguir adiante, porque a Deus apraz, de alguma forma, que isso se suceda para comigo. Então, eu acho que esse exercício pode nos auxiliar bastante. Isso muito me marcou com essa pequena, porque é muito fácil a gente falar, nossa, mas era assim, assado. Não, eu era pior, e como eu te falei, não fui um dos estudantes mais dedicados, não. Meu irmão, que é mais novo que eu, inclusive, foi muito mais dedicado com os estudos do que eu. A doutrina espírita, graças a Deus, conseguiu arrebatar-me de uma forma que nem eu a sei dizer para essas questões. Não, é muito incrível a questão da experiência, porque é uma outra bagagem, tá? Outra forma de olhar para o problema.
E essa dificuldade que a gente tem mesmo, né, de estar ali olhando, dizendo, você não está vendo, mas não, é do momento dela, é da forma dela, então a gente tem que dar tempo. E essa questão também de entender nossos potenciais, gente, como é difícil. Né? Deus nos deu tudo bonitinho, tudo perfeitinho, o pacote está pronto ali, o carro está 0 quilômetro, a gente não roda, a gente não consegue rodar. A gente fala, não, para mim é o combustível. Digo, não, tá tudo aí, a máquina está perfeita. Falta só você acreditar que você consegue sair do ponto A e chegar no ponto B. Mesmo que você vá devagarzinho, vai parando, mas está tudo aí, gente, tá sério. Deus te fez perfeito, não é questão de deficiências físicas, não, mas a gente fez com potencial para o que você precisa alcançar. Só falta você acreditar que você dá pé. Então, vai devagarzinho, vai nadando meio torto, mas você vai chegar lá no seu destino. É só acreditar, né? Ter fé, né? Fé no sentido mais amplo da palavra, que é acreditar que você pode, que você consegue. Não é fácil? Não é. Ninguém está dizendo que é fácil, mas estamos aqui juntos, né? Temos uns aos outros para dar uma sacudida de vez em quando, dizer que você é especial mesmo, a gente tem que acreditar que a gente é especial. Dá muito trabalho colocar um ser humano no mundo, gente. Saber quem é o pai, saber quem é a mãe, quem é a história, que as pessoas têm que se encontrar, achar que sua mãe queira ter um filho, que seu pai queira ter um filho, que eles se encontrem. Então, vamos aproveitar toda essa questão, toda essa maravilha e bora fazer jus, né, de estar aqui, bora aproveitar a oportunidade de forma plena. E vamos para mais uma questão também. Questão 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? O fogo eterno, será que é ele? E aí, Fernando? Tem fogo eterno? Olha, para algumas concepções religiosas, em pleno 2022, isso ainda faz algum sentido. Coloco de forma muito respeitosa, mas apelo aqui à razão que a todos nós assiste. Reflitamos de modo muito sucinto. Possuindo Deus o infinito das perfeições, poderia ele agir de um modo mais Cruel mesmo. cruel, seria a palavra, do que eu? Vejamos, por exemplo, a legislação humana. Como pode a legislação humana ser tão mais branda do que seria, então, a divina? Seria Deus, então, um juiz inquisidor tão inclemente e nós, juízes complacentes, amorosos? Será que faria algum sentido, né? Eu penso que não, e acho que os espíritos vêm também nesse sentido, né? Porque seria um baita desperdício de potencialidades, né? Basta que nós lembremos, por exemplo, o universo. Seremos nós ainda aqueles que vamos pensar que somos os únicos seres pensantes no único planeta habitado em um universo que perde-se cada vez mais de vista? Eu diria que é um insulto à inteligência de qualquer ser minimamente pensante. Não estou dizendo para que se pense dessa ou daquela forma, mas que minimamente julguemos a nós mesmos com a humildade necessária para vermos que, tal qual Sócrates, quando se percebeu por que ele estava sendo apontado como mais sábio, não era pelo que ele sabia, mas era pelo que ele reconhecia não saber. Esse é o grande divisor, eu penso, de água, para que nós possamos dar a mão para a bendita humildade entrar em nossa casa mental. Para que a gente possa entender que, por mais que eu conheça, que eu saiba que eu viva, enquanto espírito imortal que sou, jamais viverei tudo que se ainda haverá para viver. Né? Porque enquanto espíritos imortais que somos, nós não somos eternos, somos eternos, né? Eterno é a palavra que reflete com mais propriedade a criatura, porque ela é criada e não tem fim. O eterno, penso que apenas equivale aqui a Deus, né? Que é o criador incriado, que não tem começo, não tem fim. Mais ou menos para a nossa compreensão, é algo que talvez nos responda, que tenhamos mais uma vez a humildade para esperar o desenvolvimento de nossas capacidades cognitivas, interpretativas, para que tenhamos mérito para saber. E tem uma palavra aqui que chama muita atenção, né? Aí na sua edição, veja que interessante. Houve
aqui na minha vem assim, haverá espíritos que se conservem eternamente. Na sua foi perpetuamente, se não me engano, não é? É Exato. muito legal isso, porque você vê perpetuamente e eternamente. O que é perpétuo, o que é eterno? É usado como sinônimo isso por vezes, e veja-se bem na questão das penas eternas. Por que é que parece essa impressão? A gente fala, não, mas eterno ali foi inapropriado. Não, não foi inapropriado, não. É por isso que os espíritos usam mais uma vez de nosso vocabulário para serviço de sua explicação. Porque as penas eternas, elas têm uma conotação tão sofrida, né, que elas não parecem ter fim, não parecem ter tido algum começo e jamais parecem que terão algum fim. Então, tal qual a palavra quer dizer, ela é eterna. Perpétuo vai ser aquilo que vai seguir também inacabavelmente, né? Não vai ter um fim, vai se perpetuar até Deus o sabe. Agora, nós não podemos conceber isso para com a perfeição de Deus. Eu penso que não. É por isso que a gente vai ver aqui que, à medida que a gente vai se melhorando, vamos seguindo adiante. Exatamente. Só para complementar, né? A resposta, né? Claro que não, né? Todos, né, um dia vão se tornar perfeitos. Eles mudam de ordem, mas lentamente, né? Porque, como já dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Não à toa que Jesus fez essa mesma provocação. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus é perfeito, que está nos céus. Quem de vós, vossos filhos, os pedindo pão, daria pedra, ou uma servente, quanto mais o Pai que está no céu. Exatamente, né? Deus não quer ver a gente sofrer o tempo todo, não, gente. Ele quer ver a gente perfeito, maravilhoso, ajudando ele na obra. Dá muito trabalho manter tudo organizadinho. Só que a gente ainda, os filhos ainda teimosos, a gente demora um pouquinho. Mas ele é tão justo, tão calmo, que, não, meu filho, vai, espera, te espero, te espero. Vá aos pouquinhos, vá no seu caminho, mas chegue. Eu estarei aqui de braços abertos, te aguardando. E, infelizmente, a última de hoje, porque o papo estava tão bom, estava tão maravilhoso, mas temos que encerrar. Então, né, com a questão 118, né, podem os espíritos degenerar? E aí? Se nós descobrimos o bom gosto por um dado sabor, nós podemos voltar a preferir um sabor que não mais agrada ao nosso paladar? Eu penso que não, né? Isso seria, de alguma forma, nós regredirmos e trocarmos aquilo que é bom pelo que seria pior. A questão, ela precisa ser muito bem sentida por nós e muito bem visualizada, porque ela pode dar uma falsa ideia de progresso. O que eu quero dizer com isso? Progresso realmente realizado é progresso consolidado. A aparência de progresso é diferente. Por isso que não livrai-nos do mal. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. É porque se o progresso de fato está posto, não há sequer tentação em nós. Mas como ainda haverá tentação, pode ser que nós venhamos a cair nessa tentação. Então, que nós não permaneçamos nela. Ora, por que Jesus então nos legaria essa partitura nessa grande música que é o Pai Nosso? Por que ele nos legaria essa nota tão harmoniosa, dando-nos mais uma vez a visão de Deus? Será que Deus criaria criaturas que pudessem ir e vir, progredir? Não, não. O progresso, quando ele é conquistado, ele incorpora-se à criatura, ele incorpora-se ao patrimônio de cada um de nós, que é intransferível, é apenas de cada um de nós. É o pensarmos justamente nesse esforço evolutivo para que sejamos cada vez mais melhores do que fomos no dia anterior. Porque chega uma hora que o mal cansa, que nem nós queremos ser maus. Maus aqui no sentido de ignorantes, mais uma vez eu ressalto. Então a gente precisa sempre pensar nessa necessidade de seguirmos adiante e termos em mente de que, tal qual aquele marcador hospitalar, cardíaco, é sempre para frente ao alto.
E como diria o grande filósofo da Disney, Buzz Lightyear, é ao infinito e além. Falei, porque nessa questão super polêmica, né? Todo mundo diz, não, essa humanidade está perdida. É claro que a gente está retrocedendo. A gente fala, você não está vendo, é lógico, ó, veio aqui, matou de novo. Primeiro ele matou 3, depois ele matou 100. Não está vendo que está piorando? Sim, né? Ele está matando ainda. Então, o fato dele ter matado 3 e matado 100 não quer dizer que ele está matando. Não é que está matando mais, não é questão do número, mas o sentimento. Ele ainda não entendeu que ele não pode matar as pessoas. Então, dizer que 3 para 10 não é que está ficando pior. Ele simplesmente não entendeu o amor, não entendeu ainda por que ele não pode fazer isso. Então, vai chegar um momento que ele não vai querer matar nenhuma formiga. Porque ele vai entender que ele não tem direito sobre isso. Então, não é questão de número, não é questão de quantidade, mas do sentimento, né? Do progresso consolidado, como você tão bem falou. Então, por mais que esse país é caótico, parece que não está dando certo, mas está. Nenhum espírito, ele volta, ele retrocede. Ele estaciona, como eu falei lá no comecinho. Quando você está pegando o seu metrô, a gente não para na estação? Não, tem alguns espíritos que param mais tempo. Passam a eternidade, 2, 3. Não é porque o tempo, né, para Deus é uma coisa um pouco mais diferente para a gente. A gente já tem essa noção louca de tempo não passa. Para ele as coisas são, né, um pouquinho mais lentas. Então tá tendo um progressozinho naquele irmão. Ele começa o quê? Ah, vou matar, mas não vou matar o irmão, não vou matar meu primo, não vou matar a pessoa que eu amo. Então, tá vendo? Ele tá tendo um pouquinho, vai aumentando um pouquinho a noção dele dos limites. E vai chegar uma hora que essa sensação, esse desejo, essa vontade não vai existir mais. Aí sim ele progrediu. Mas antes ele estava estacionado no desejo de matar. E não piorando esse desejo. Não funciona, né? De piorar. Então pensa, estamos caminhando sempre. Ordem e progresso, como diz a nossa bandeira. Por algum motivo estamos aqui no Brasil com esse lema. Não é por acaso. Então que possamos vibrar mais por isso. Por mais progresso, por mais luz, né? Pela nossa humanidade. E lendo a questão, claro, né? Então, os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com conhecimento, que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Fica a dica. Fernando, quer fazer suas últimas considerações? Apenas agradecer mais uma vez, né? Agradecer a Deus pela oportunidade que nos concede aqui de não permanecermos tão estacionários quanto por vezes acabamos por escolher permanecer, né? Agradecer pela oportunidade que nos concede mais uma vez de fazermos aquilo que Ele sabe que podemos fazer, mas que muitas vezes nós não acreditamos tanto em nós mesmos. Então, lancemos mão de todo o nosso potencial evolutivo para vivermos cada vez melhor em espírito e verdade. Né? Poderia dizer mais, mas nem sempre a quantidade está ligada à qualidade. Portanto, saboreemos a jornada, vamos curtindo a paisagem evolutiva e cada vez mais sabendo identificar com os olhos de ver e com os ouvidos de ouvir a perfeita ordem que há no universo onde todas as coisas se estabelecem. E lembremos do Mestre Jesus, né? Nenhuma ovelha do rebanho que a ele foi dado se perderá. Muitíssimo obrigada. Quero agradecer, né, todos que estão aqui nos acompanhando e ao Fernando por ter aceito esse convite, por ter feito essa entrevista tão leve, com tanto conhecimento, com tanto amor e tanta dedicação. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que aqui estão. Tenham uma noite de paz, de amor. Busquem conhecimento, busquem a palavra, palavras edificantes, uma leitura, um livro, um filme, que seja, o que está ao seu alcance agora. É melhor do que nada. Então, não vamos estacionar, vamos nos agitar, né, pelo progresso. Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite e até a próxima.